O Império Romano do Ocidente teve muitos personagens heróicos, muitos dos quais são famosos na história. Nomes como Stilicho e Majorian já foram mencionados possivelmente centenas de vezes neste canal, porque se você faz um canal que é apenas focado na história romana tardia, é impossível evitar estudar esses personagens heróicos. Vez após vez, nas horas de necessidade, por pura sorte ou destino, surgiram personagens heróicos que quase salvaram o Império Romano da dissolução. Stilicho e Majorian são duas dessas figuras impressionantes. Ambas atrasaram a dissolução do Estado Romano Ocidental. Também podemos contar Aétios entre essas figuras, embora ele seja, na minha opinião, mais um personagem misto, que analisaremos completamente em outro vídeo. Mas havia outra figura que é frequentemente esquecida. Outra que surgiu repentinamente na hora mais escura logo após Roma ter sido saqueada pela primeira vez em 8.000 anos, e seu nome era. Mas havia outra figura que é frequentemente esquecida. Outra que surgiu repentinamente na hora mais escura logo após Roma ter sido saqueada pela primeira vez em 8.000 anos, e seu nome era Constantius III. Era um período sombrio para o Império Romano do Ocidente. No início de 407, uma grande coalizão de tribos germânicas conseguiu atravessar o congelado rio Reno, dominando nos anos subsequentes grandes partes da Gália e da Espanha. Em 408, o grande defensor do Império Romano do Ocidente, o Magister Militum Flavius Stilicho, foi traiçoeiramente assassinado por ordens do fraco imperador romano do Ocidente Honorius, que havia sido influenciado a fazer isso por seu poderoso ministro Olímpios. Apenas 2 anos depois, privada de seu defensor, Roma foi saqueada pela primeira vez em 800 anos, o que foi um enorme choque psicológico para todo o mundo romano. Mas para piorar, usurpadores estavam surgindo em todos os lugares. Constantino III se rebelou na Britânia e no início de 407 se estabelecendo na Gália. Em rápida sucessão, Gerontius e seu filho Maximus se rebelaram na Espanha, Átalos na Itália, Jovinus no sul da Gália e Heraclianos na África. E as partes do Império Ocidental que não foram despedaçadas por usurpadores foram ocupadas por tribos germânicas, os vândalos, os alanos, os visigodos, os burgúndios, os francos, que agora conseguiram se estabelecer no território romano ocidental. Tudo parecia extremamente sombrio, mas como tantas vezes na hora mais escura da necessidade, os romanos às vezes tinham uma sorte incrível. O mesmo que quando Galienos ou Aureliano vieram para o resgate no momento certo, 1 século e meio antes, da mesma forma aqui, Constantius III entraria em cena, e ele conseguiria estabilizar o Império Romano do Ocidente a tal ponto que, se ele tivesse reinado por mais tempo, posso imaginar que o Império do Ocidente não teria caído. Ou se tivesse, então muito mais tarde. Constantius III aparece pela primeira vez na política por volta de 410 anos do saque de Roma. Não se sabe muito sobre ele antes desse tempo, mas ele pode ter sido um apoiador de Stilicho. Em 410 e 411, Constantius conseguiu ascender nas fileiras na corte de Runúrius em Ravenna, e se tornou o general favorito de Runúrius, sendo assim feito Magister Militum, supremo general do Império Romano do Ocidente, em 411. Constantius III I se moveu contra o usurpador Constantine III que havia se estabelecido na Gália. Ele marchou com um exército composto por reforços do Império Oriental e alguns foederati Hanik em direção a Arelate, onde Constantine havia assumido posição. Mas mesmo a caminho de Arelate, as forças de Gerontius, outro usurpador, o abandonaram e se juntaram a Constantius. Gerontius fugiu para a Espanha, onde foi forçado a cometer suicídio. Seu filho Maximus desapareceu da cena. 2 usurpadores a menos. Com as tropas agora reforçadas, Constantius III tomou a cidade de Arilate, derrotando uma força de socorro de Constantine III no processo, e teve o usurpador executado. A cabeça de Constantine foi enviada para Honorius em Ravenna. 3 usurpadores agora estavam fora do caminho, mas assim que Constantine saiu de cena, Jovinus se estabeleceu no sul da Gália. Enquanto isso, Alaric, sob cujo comando Roma havia sido saqueada, havia morrido. E os visigodos, sob o comando de seu irmão Ataulf, finalmente saíram da Itália e se aliaram a Elvinus, no sul da Gália. Sem o apoio dos visigodos, Atalus também fugiu e se escondeu. Em 413,
Constantius III aproveitou imediatamente essa oportunidade e reparou todos os danos que haviam sido causados pelos godos devastadores. Grandes programas de reparação foram iniciados em Roma e outras cidades. E mais importante, o homem que havia instigado o assassinato de Stilicho, o poderoso ministro de Honório, Olímpios, foi executado por ordens de Constantius. No entanto, Ataulfo enfrentou sérios problemas de suprimento e, portanto, foi forçado a se aliar a Honório, capturando Elvinus, executando-o e enviando sua cabeça para Honório em Ravenna. Outro usurpador estava fora do caminho. Enquanto isso, Heraclianus de repente se rebelou na África e invadiu a Itália. Mas ele foi derrotado na Batalha de Utriculum em 413. Ele fugiu de volta para a África e logo depois foi morto em Cartago. Então agora, em 413, pela primeira vez, desde no início de 407, o Império Romano do Ocidente havia sido libertado de todos os usurpadores, Gerontius, Maximus, Constantino III Jovinus, Átalos e Heraclianus. Para celebrar essas conquistas, em 414 Constantius III foi elevado ao posto de cônsul por Honorius, e no dia 1º de janeiro celebrou seu consulado em Roma, pago com os lucros das propriedades confiscadas de Heraclianus na África. Mas enquanto a situação agora estava boa novamente na Itália, na Gália ainda continuavam a confusão, invasão e fome. A situação piorou quando Átalos se casou com Placídia, a irmã de Honorius, e novamente se rebelou contra Honorius, elevando Priscus Átalos novamente como contra-imperador romano do Ocidente. Como reação, Constantius III imediatamente reuniu suas forças e se moveu contra os godos, forçando-os a recuar para a Hispania. E por favor, considere apoiar este canal via Patreon ou associação no YouTube, porque eu realmente preciso da sua ajuda para poder continuar este trabalho sobre a história romana tardia. Sem o seu apoio, não sei por quanto tempo mais posso continuar este canal, porque, como você pode imaginar, o algoritmo do YouTube não promove exatamente um tópico de nicho como a história romana tardia. Alternativamente, você pode ajudar este canal comprando minha mercadoria diretamente aqui no YouTube. Criei uma loja com produtos interessantes, engraçados ou estranhos da Roma tardia para compra diretamente na descrição do vídeo no YouTube. Muito obrigado. Em 415, Honório foi forçado a reconhecer a presença dos burgúndios dentro das fronteiras do Império, porque ele precisava de paz para poder lutar contra os visigodos. Na Hispânia agora, havia além dos visigodos, os vândalos, os suevos e os alanos, que já haviam entrado na península em 409. Fascinantemente, parece que eles se estabeleceram lá em relativa paz, e os conflitos entre os romanos e os novos entrantes germânicos eram bastante raros. Enquanto isso, provavelmente em 415 ou 416, Constantius foi elevado ao posto de patrício por Honório. Durante esse tempo, Ataulfo foi assassinado e rapidamente sucedido por um chamado Segeric, que também foi assassinado pouco depois e então substituído por um chamado Valia. Constantius entrou em negociações com Valia, e não apenas Gala Placídia foi libertada, livre para retornar a Ravenna, mas também Átalos foi entregue aos romanos, e um triunfo foi realizado em 416 em Roma, que seria o último triunfo imperial a ocorrer no antigo coração do Império Romano. Apenas 6 anos após o saque de Roma, a maioria dos danos havia sido reparada, e parecia que as marés estavam mudando novamente a favor de Roma. Átalos foi conduzido diante do carro imperial, seu polegar foi cortado, e ele foi exilado para a ilha de Lipara. Constantius então conseguiu forçar os godos a se tornarem foederati de Roma, e prometeu-lhes terras na Gália Ocidental, na região da Aquitânia. Ele então os apoiou, enquanto eles travavam guerra contra os vândalos e os Alani. Valia agora estava efetivamente atuando como um general do Império Romano. Constantius havia brilhantemente conseguido fazer as tribos germânicas lutarem entre si, investindo apenas uma quantidade mínima de homens romanos, uma situação que era muito vantajosa para os romanos ocidentais. Os Alani e os vândalos Siling, uma das duas tribos vândalas, foram completamente derrotados, e grandes partes da Hispania foram trazidas de volta ao controle romano, e isso sem expandir valiosos comitatenses romanos. Em 417 também, um dos de Constantius, generais reconquistou Armorica e a trouxe de volta ao domínio do Império Romano do Ocidente.
Em 418 ou 419, então, os godos foram de fato estabelecidos em Aquitânia, como Constântius havia prometido a eles em troca de seu serviço. Claro, os romanos recrutariam tropas góticas para servir no exército romano, e de fato esse sistema funcionaria relativamente bem por um tempo. Com o problema gótico resolvido por enquanto, Constantius lançou uma campanha contra os francos em 420, empurrando-os de volta para o leste, fora de Augusta Treverorum. Em 420, Constantius lançou outra campanha contra os vândalos, empurrando-os para o sul, para Baética. Naturalmente, somos tentados a questionar: por que os romanos não venceram definitivamente as tribos germânicas, expulsando-as do Império Romano Ocidental? A realidade era que uma grande parte do exército romano ocidental havia sido destruída nas guerras civis contra o Império Oriental. Primeiramente na Batalha do Rio Frígidos, em 394, e na Batalha do Save, em 388, a Noticia Dignitatum, que foi escrita por volta de 420 para o oeste, afirmava que naquela época metade dos exércitos de campo romanos já não existia mais. O Império Ocidental, portanto, não podia se dar ao luxo de uma batalha em grande escala, na escala de Adrianópolis, porque se fossem derrotados, teria sido um desastre gigantesco, e possivelmente o fim do Império Romano Ocidental. E por razões que eu expliquei neste vídeo aqui, recrutar novos romanos para as fileiras do exército romano se tornou cada vez mais difícil, na verdade quase impossível. Então, em vez de arriscar uma batalha em grande escala possivelmente desastrosa, Constantius raciocinou que ele poderia usar os godos como foederati para lutar contra as outras nações germânicas, e a derrota total dos vândalos e Alani demonstrou que essa estratégia realmente poderia funcionar. Além disso, Constantius esperava que, dado tempo suficiente, as nações germânicas se assimilassem lentamente ao domínio romano. Uma esperança que, como sabemos agora em retrospectiva, era falsa. Os romanos cometeram o erro de permitir que as nações germânicas tivessem seus próprios reis e nobreza, em vez de dispersá-los pelo império e forçá-los a se submeter ao domínio romano e serem governados por prefeitos romanos. Permitir que eles tivessem seus próprios reis efetivamente permitiu que fossem uma forma de reinos em território romano e, portanto, continuariam a representar uma ameaça para o Império Romano Ocidental, uma ameaça que explodiria toda vez que houvesse uma guerra civil entre os romanos ou outras catástrofes, como as invasões de Átila. Além disso, negativamente para os romanos, os visigodos escolheram Tolosa, a atual Toulouse, como sua capital, consolidando ainda mais o fato de que agora havia efetivamente outro reino, com sua própria capital dentro do Império Romano Ocidental. Enquanto Constantius estava habilmente usando os godos para suas guerras na Hispania, ele se casou com Gala Placidia e teve 2 filhos com ela. Honoria nasceu em 418 e Valentiniano, futuro imperador romano ocidental, em 419. Constantius também foi feito cônsul em 414 e 417, e novamente em 420. Então, em fevereiro de 421, Constantius foi feito co-augusto do Oeste por Honorius. Curiosamente, é bastante provável que isso tenha vindo de Placídia, que provavelmente pressionou Honorius a elevar Constantius, porque o próprio Honorius não era muito a favor dessa ideia. Claro, ela também já estava planejando fazer de seu filho Valentinian o futuro imperador, o que de fato aconteceu alguns anos depois. No entanto, o imperador oriental Teodósio II não estava aceitando Constantius como novo co-imperador do Oeste. Enfurecido, supostamente Constantius estava planejando uma guerra com o Leste. Aqui, de maneira semelhante à ideia de Estilício de recuperar o controle sobre as importantes áreas de recrutamento em Ilírico, Constantius também pode ter sido principalmente motivado pela reconquista de Ilírico para o Império Ocidental, a fim de poder recrutar novos romanos e, assim, reforçar as fileiras dos exércitos de campo comitatenses. Mas antes desses planos pudessem ser postos em prática, ele adoeceu e morreu já em 2 de setembro de 421, após um reinado de apenas 7 meses. E assim, morreu um homem cujas táticas inteligentes e avanços militares permitiram que o Império Romano do Ocidente se estabilizasse em um tempo absolutamente caótico. Ele não apenas derrotou todos os usurpadores, mas também trouxe a Gália e a Espanha de volta ao controle romano em grande parte.
Ele conseguiu conter os francos e resolveu o problema gótico, pelo menos por enquanto. Podemos apenas especular o que ocorreria se ele vivesse mais. Ele poderia ter reconquistado a Ilíria do Leste, já que o Leste estava, como tantas vezes, ocupado com a Pérsia. Com massas de novos recrutas ilírios, o Oeste poderia ter tido uma chance de se fortalecer novamente. Mas após a sua morte, as coisas começaram a se desfazer. Apenas alguns anos depois, os vândalos cruzaram para a África, enquanto o Oeste estava mais uma vez envolvido em uma guerra civil sem sentido entre Aétios, Bonifácios e Félix. Os godos, sob seu novo rei Teoderic, se tornariam ofensivos novamente, e com a perda da África, a capacidade do Império Ocidental de manter um grande exército diminuiu ainda mais. Portanto, Constantius III realmente merece ser colocado junto com Stilicho e com Majorian, porque ele adiou o colapso do Império Romano do Ocidente por possivelmente algumas décadas. E por favor, curta e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. E por favor, considere apoiar meu trabalho no Patreon ou através de uma associação no YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. E eu gostaria especialmente de agradecer ao nosso novo apoiador Soul Invictus, Christian Puller. Muito obrigado, Christian, por apoiar este canal da maneira mais generosa. Eu não posso agradecer o suficiente, e eu também gostaria de agradecer ao nosso novo apoiador Kaysar, Helters Web. Muito obrigado, Helters Web, por apoiar este canal de uma maneira tão generosa. Sou imensamente grato a todos que apoiam este canal, pois graças a pessoas maravilhosas como você, consigo seguir produzindo vídeos sobre o fim do Império Romano. Gratias tibiago amici. E se você quer aprender mais sobre por que exatamente era tão difícil encontrar recrutas romanos naquela época, você pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Mas se você quer aprender mais sobre como as tribos germânicas romperam a fronteira do Rhône no início de 407, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, gratias tibiago e benevalete.